és rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33. Páscoa, por Jan Pienkowski. Estavam próximos à cruz de Jesus a sua mãe e a irmã da sua mãe e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então disse ele ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora, aquele discípulo levou ela para a própria casa. Era por volta da 6ª e havia uma escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. O sol escureceu
e o véu do templo foi rasgado em dois, de cima para baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. E quando Jesus chorou em alta voz, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele morreu. E quando começou a amanhecer, veio Maria Madalena e achou a pedra removida. Então ela correu para Pedro e para os outros discípulos e disse: Eles levaram o Senhor. Então eles correram para a sepultura e viram e acreditaram. Os discípulos foram embora, mas Maria ficou no sepulcro chorando. E enquanto chorava, ela viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus tinha repousado. Eles disseram: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram embora o meu Senhor e não sei onde o deixaram. Ela se virou e viu Jesus em pé, e não sabia que ele era Jesus. Jesus disse: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levou daqui, diga-me onde o puseste. Jesus disse a ela: Maria. Ela se virou e disse a ele: Rabone, o que quer dizer mestre. Deus enviou
Aleluia! Cristo já ressuscitou. Glória seja dada ao Pai Todo-Poderoso, que neste dia ressuscitou seu Filho dos mortos, fazendo todos nós participantes de sua vitória sobre o pecado e a morte. Glória seja dada a Cristo, que por todos nós e pela nossa salvação quebrou o poder da morte, abrindo para nós o portal da vida eterna. Glória seja dada ao Espírito Santo, que guia todos nós a toda a verdade do Cristo ressurreto. Bendito sejas, ó Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, porque acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho se revelou a vida eterna para todos os que creem. Aleluia! Cristo já ressuscitou. Páscoa é vitória da vida. É quando Cristo, desafiando o poder da morte, ressuscita, para nos mostrar que o seu reino não é efêmero, que não quer poder vaidoso e terreno dos humanos, mas sim o poder de tocar os nossos corações, para que, transformados por ele, vivamos o seu reino de amor e justiça, de compaixão e solidariedade. Nesta manhã de Páscoa, que possamos dizer com alegria: Cristo vive. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe, assim mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu.
Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Protegido por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem nem culpa então me tornou. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bom dia, minha irmã e meu irmão. Já caminhamos para o final dessa celebração e em alguns instantes vamos ter o nosso estudo bíblico dominical. Em nome da coordenação da Escola Dominical e também da Juventude da Igreja, eu quero desejar a você e a sua família um feliz domingo de Páscoa, conforme foi dito agora há pouco, que possamos dizer com alegria: Cristo vive, e que a memória desse Cristo ressurreto nos encha de esperança e de força nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Nós louvamos a Deus também pela vida dos aniversariantes dessa semana que se passou. No dia 30 de março, a nossa pastora, a reverenda Eliane Breda, completou mais um ano de vida. No dia 2 de abril, os nossos irmãos Carolina Negre e Lucas Serrano também aniversariaram. Recebam o carinho e o amor da comunidade e que Deus continue caminhando com vocês, conduzindo vocês em mais um ano de vida. Agradecemos também de uma maneira especial a participação dessa celebração da irmã da presbítera Irene Leia, nossa irmã Alzira. Fortalecidos pelo amor, alimentados pela palavra e alicerçados em Cristo, sigamos disponíveis para o serviço no mundo, de tal maneira que nossa caminhada no dia a dia possa demonstrar nossa gratidão a Deus por tudo que por Ele e com Ele somos capazes de realizar. Conforme está escrito nas Sagradas Escrituras em Mateus 28, versículos 18 a 20, que diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço
lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Prosseguindo no capítulo 7. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe que se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Recomendação, então, primeiramente aos solteiros e às viúvas, aqueles que não tinham cônjuges, né? É bom lembrar que no mundo bíblico, quando se fala de viúvas, muitas vezes está se falando de mulheres ainda jovens, por causa da mortalidade. Mortalidade por causa de guerras, de doenças, de acidentes. Não é? Então, nós vemos, por exemplo, lá na história de Ruth, que tanto Ruth como Orfa, né, a outra Orfa, a outra nora de Noemi, as duas eram jovens ainda, né? E tanto que Ruth vai procurar um outro homem para se casar, né? Então, viúvas eram mulheres disponíveis para uma nova união, muitas vezes. É claro que havia as viúvas já de mais idade que não tinham esse projeto de se casarem novamente, mas muitas viúvas eram jovens. E quando não se casavam, muitas vezes elas ficavam abandonadas na estrutura familiar. A morte do marido, a família do ex-marido não assumia responsabilidade com ela. No judaísmo, havia a chamada lei do levirato, ou seja, quando uma mulher ficava viúva, os irmãos do falecido eram responsáveis, inclusive eram liberados para engravidar essas viúvas, para que a descendência do falecido fosse, né, perpetuada, né, e que ele tivesse, então,
herdeiros, né? Então, a própria lei judaica, ela, no Antigo Testamento, ela prevê essa forma para manter a viúva dentro da estrutura familiar. Mas muitas vezes isso não acontecia, né? E as viúvas ficavam abandonadas mesmo, principalmente se elas não tinham filhos para lhe sustentar, né? E muitas, inclusive, recorriam à prostituição. Era comum também acontecer isso. Mas, então ele fala, né, que bom se continuassem sozinhas, mas se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, Paulo não defende o celibato como uma coisa, digamos assim, superior ao casamento, e nem defende que uma pessoa sofra por causa de uma abstinência sexual forçada. Ele recomenda que a pessoa se case e tenha uma vida sexual dentro do casamento. É a proposta de Paulo. Muita coisa que acontece nas igrejas e no mundo teriam sido, muitas coisas desagradáveis teriam sido evitadas se pessoas que precisavam se casar tivessem realmente se casado, em vez de sustentar uma abstinência sexual prolongada. Mas, então, a recomendação de Paulo é bem nesse sentido. Quando ele fala aqui de pessoas casadas, ele tem em mente principalmente o seguinte: havia na igreja de Corinto muitos casais em que um era membro da igreja, o outro não era pagão, era de outra religião. Então, e com isso aconteciam tensões no casamento. Não é porque o pessoal que era da igreja tinha culto por aí, tinha assistência aos pobres, visita a presos e outras coisas que eram exercidas, né, pela igreja. E, por exemplo, os maridos não gostavam que as suas esposas ficassem circulando pela rua. Muitos maridos entendiam que ela só podia sair para a rua junto com ele. Ou, no mínimo, com um homem da família, digamos assim, acompanhando. Não é? Então, a igreja ela abria esse leque de possibilidades assim, de interagir com outras pessoas e tudo. E isso não era muito bem visto pelos maridos que não eram cristãos. Uma outra coisa também que Paulo fala é que isso não deve ser motivo para separação do casal. Não da parte do cristão ou da cristã. Pode acontecer de a outra parte se sentir de alguma forma prejudicada e tal, e tomar a iniciativa de se separar, mas não deve partir isso do cristão. Por quê? Porque a casa é um lugar de testemunha, talvez o mais difícil, né? O testemunho dentro da casa da gente. Né? Quem passou pela experiência de se converter e ter que lidar com os pais, com os irmãos, com o restante da família, né? Que fica pegando no pé porque a pessoa se converteu. Então, a gente sabe que... E outra coisa, né? No caso do marido e da esposa, não adianta botar uma roupa de crente e simplesmente assumir um determinado personagem, né? É uma coisa que você não tem como esconder. A pessoa convive com você, te conhece com uma certa profundidade. Então, se a sua conversão for para valer, ela vai perceber. Agora, se for uma coisa meia boca, uma coisa superficial, também o seu testemunho vai dar margem à crítica. E não vai ser muito convincente. Então, Paulo defende esse convívio, né, do cônjuge cristão com o não cristão. No judaísmo, é bom lembrar que
casais mistos eram desfeitos. Principalmente os maridos judeus, eles eram praticamente ordenados a mandar embora as esposas que não eram. Né? Paulo vinha dessa cultura, mas não defende isso na igreja. Então, Paulo valoriza a presença do evangelho na família, inclusive os filhos. Ele diz que os filhos de um lar como esse estão santificados. Para se ver a importância da presença do evangelho dentro de um lar. Não é? Agora, se o diálogo com a outra parte não for possível, então, em último caso, admite-se a separação. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.